Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação da web aula de hoje. Deixa eu já colocá-la já na nossa página. Então, só para fazer um disclaimer, tá aberto aí o microfone, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida aí, antes de começar a aula. Sobre a UC de segurança e eletricidade, tá, pessoal? Ainda tem umas correções que eu estou fazendo lá, tá? Eu pedi para. Não é mais a Sara, né? Assim como eu avisei na última aula aí, ela ainda está aqui como monitora, mas aí tem outra monitora que vai assumir, tá bom? Mas, assim, mesmo assim, eu já configuro a sala, já está prontinha aqui para vocês, tá? E aí eu pedi para ela deixar liberado o envio, tá? Para que todos consigam fazer o envio lá de segurança e eletricidade, né? Os que ficaram faltando. E também eu acredito que não ficou nada faltando, pelo menos do que eu estava verificando agora há pouco aqui, de instalação, tá? Mas aí de instalação eu até pedi para ela deixar aberto, né? Se caso alguém tinha esquecido de enviar, né? Não enviado aí, mas eu vi que tá ok. Só um aluno mesmo que não enviou, que ainda consta como matriculado, mas não enviou. Pois eu vou tratar com ele aqui. Então, pessoal, a gente vai dar início aí na última UC. Lembrando que esse módulo, né, a gente começou com lá em 31, né, 31 de janeiro lá em instalações prediais, depois a gente foi para segurança, né? E por último, o módulo específico um já até a pastinha que já está preparada aqui. A última UC que ela vai iniciar, né? Ela já iniciou, né, na verdade, no calendário aqui, né, dia 9 e vai até 21/7, tá? E a gente tem, deixa eu abrir aqui o planejamento, só para vocês dar uma olhada aqui, só para a gente conferir aqui. Então, ó, esse período, a gente tem um feriado aqui, ó, dia 19, Corpus Christi, isso que pulou do 12 aqui para o 26. E no mês de julho a gente tem um período de férias. Eu olhei aqui no cronograma, né? Ele tá do dia primeiro, desculpa, dia 2/7, né? Até dia 18. Vai ser o período de férias aí da unidade Dr. Celso Charuri, tá? Ainda mais, vamos iniciar. Essa matéria, geralmente, ela é variável quando, às vezes, dependendo do dia, né? Do dia que é a aula dos alunos, às vezes fica 5 aulas, às vezes fica 10, 12. Então, para vocês ficou na média aí, ficaram 6 aulas, né, presenciais, ou 5 aulas presenciais, mais 6 EAD. Daí eu vou fazer uma coisa, tem uma atividade aí, antes de eu iniciar a falar da teoria aqui, né, tem uma atividade que ela pede, principalmente na atividade 3, tá? Atividade 3, na verdade, é a união da um com a 2, né? Na um a gente vai aprender o algoritmo, né? Eu gosto de falar algoritmo, porque, como se diz, hoje está mais, a computação aí está em voga aí, né? Está mais famosa do que antigamente. É uma instrução, né? Uma instrução que a NBR 5410 ela elaborou para todo o projetista que faz o projeto na mão, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos fazer o cálculo na mão e todo o programa, né? O CAD Proj, o Proelétrica, provavelmente eu já comentei com vocês, né?
Esses programas eles fazem automaticamente, porém ele sai igual a um profissional que já conhece de projeto elétrico. Aí, como ele consegue fazer igual o profissional? Porque ele segue o mesmo roteiro, ou seja, o mesmo algoritmo. O algoritmo que é programado no CADPROG, no Proelétrica, se eu esqueci de algum, vocês me perdoem. No Revit, né, no módulo elétrico, que é um produto da Autodesk aí, né? No AutoQI Illumine, todos eles usam o mesmo algoritmo que eu vou passar para vocês, que é uma, assim, não é eu que inventei, é é o pessoal lá do I3E, lembra que eu falei lá em instalação, aquela história, ela, como se diz, não foi uma história jogada ao acaso, lembra que eu falei que toda norma brasileira, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, é uma cópia de uma norma internacional. Mas não é uma cópia roubada, né? É uma cópia que o I3E, ao longo dos anos, aí, desde quando iniciou as faculdades lá nos Estados Unidos, né, eles foram recolhendo todo esse conhecimento, todo esse material didático dos CAs, né, dos centros acadêmicos, e esse material compilado, né, de monografia, de artigo científico, de trabalho final de curso aí, né, tanto da graduação, mestrado, doutorado, ele virou documento importante, porque é um documento científico e na qualidade de documento científico, ele é técnico também. Então, ele virou normas. E essas normas, né, hoje, elas estão na guarda aí do I3E, pelo menos relacionada à elétrica, engenharia de automação, engenharia de computação, software, tudo relacionado, que tem eletricidade não só para fornecer energia, como também sinais elétricos, ou seja, sinais no que tange a comando elétrico, o I3E é que tem a guarda de todo esse acervo técnico, né? Até mostrei a página para vocês daquela outra vez, quando a gente iniciou propriamente dito o curso de eletrotécnica, né? A gente começou ele mesmo, foi agora no módulo 1 com instalação elétrica predial. Antes foi só a base ali, né? Aquele começo, para vocês terem um entendimento, para ir propriamente dito a gente começar o curso de eletrotécnica mesmo, né? Todo o assunto aí relacionado ao projeto predial, depois vai ser projeto industrial, depois é projeto do CEP, né? Mais especificamente os de linha de distribuição. Não vamos falar de todos aqui, né? Vamos só comentar, né? Não é o foco do eletrotécnico, ele é mais para distribuição, né? Já, se fosse no curso de engenharia, nós iríamos esmiuçar lá o projeto de geradoras de energia, né? No caso, falar dos padrões aí, né? E tem uma matéria que a gente fala, mas assim, bem de leve sobre isso, que é instalações do CEP, tá? E a gente vai tocar só em projetos de rede de distribuição, tá? Beleza, pessoal. Então, né, vamos o algoritmo aqui, né? O bom é que eu já aproveito, eu gosto de aproveitar a atividade em si, né? A atividade que simula aí uma situação profissional do mundo real com a teoria, né? E vocês vão ver que teoria de projeto aqui do predial que vocês vão aprender aqui é a mesma para o industrial. É a mesma, professor? Sim, é a mesma teoria. Os mesmos cálculos, tanto que quando a gente chega lá em projeto industrial, você vai ter a impressão que a gente vai estar falando não de projeto industrial, você vai ter uma impressão que a gente está falando de gestão, né? Gestão de projetos, tá? A gente até está fazendo um trabalho aqui para atualizar o curso, né? Para tornar ele com mais cara de industrial, né? Trazendo alguns elementos como cálculo de demanda, né? E a gente toca nesse assunto quando a gente entra no módulo 3, né? Falando aí de eficiência energética, o que que é a correção do fator de potência, né? Então a gente tem uma estrada aí, né, longa pela frente
Mas esse algoritmo, ele não é difícil. Ele tem algumas peculiaridades, ele é só trabalhoso mesmo, é mão na massa. E graças a Deus hoje existem os programas, né? Porque imagina, a gente vai fazer aqui de uma arquitetura só. É por isso que eu estava falando aqui, na atividade 3 ele vai pedir para a gente finalizar o projeto, tanto né, para a arquitetura um como para a arquitetura 2. Mas como diz um colega meu, né, pela minha experiência nessa indústria vital, 6 aulas não vão ser o suficiente para a gente aplicar nas duas arquiteturas. Então, eu vou aplicar só na arquitetura um, tá bom? Então, eu vou precisar dessa aula e da próxima para a gente terminar o cálculo. Vamos já começar o algoritmo agora para dar tempo. Porque 2 aulas, vocês vão ver que a atividade 2 e a atividade 3, ela é molezinha. Ah, ainda tem um fórum ainda. Esqueci, eu estava achando que era só as 3 atividades. Ainda tem um fórum. Vamos lá no fórum, então. Já vamos falar dele, vamos aproveitar. Ah, esse fórum aqui, na verdade, ele é uma. Então, eu vou usar o fórum para a gente revisar esse cálculo. E depois do fórum, na próxima aula, a gente já inicia com o algoritmo da NBR 5410. Daí eu compilei ele em 2 quadrinhos porque são muitas páginas e eles falam muita coisa. Tem horas assim que eles são muito prolixos, né? Ficam falando a mesma coisa várias vezes, vários itens lá, né? Aí você se confunde, você não sabe se tem que dividir pelo perímetro, qual que é o dividendo lá, né? O divisor, desculpa, né? O dividendo não. Qual que é o divisor? Se é 3,5, se é 5, né? Então já vamos começar com o fora. Eu havia me esquecido dele, tá? Então eu vou até colocar aqui atividades. Já vou fazer a nossa pasta de atividades. Daí eu vou inserir o fórum. O fórum ele não tem nenhum arquivo para vocês baixarem. O objetivo dele é vocês instalarem, né, aqui o passar esse circuito aqui para essa caixa de distribuição. Mas assim, essa tarefa aqui, pessoal, ela não foi muito bem planejada para o EAD. No EAD, essa tarefa aqui fica difícil porque você vai fazer desenho aqui, né? Dependendo, você vai fazer a captura, jogar no Paint, né? Que eu acho que é o que mais dá para fazer aqui, né? Pode ser que não fique um desenho lá muito bom. Então eu vou modificar ele. Sabe o que que a gente vai fazer? Vamos retirar esse esse diagrama unifilado aqui e eu vou fornecer para vocês um, um arquivo exemplo. Estão vendo que esse desenho aqui ele está muito mal feito, assim, ele está em bitmap. Aí eu criei aqui, ó, para ajudar vocês. Eu fiz no AutoCAD. Vou fornecer esse material aqui para vocês. Fiquem tranquilos. Vocês estão vendo que o desenho aqui, ó, no Word, ele melhorou, ele deu uma melhorada aqui. Lá na folha, aqui, ó, fica muito pequeno, você não sabe se é 2 fases, você não sabe aqui direito, né, se é circuito um, circuito 2. Aí eu dei uma otimizada nele, tá? Então, o objetivo é a gente pegar esse desenho aqui e gerar o elétrico dele, já vamos treinar
como que, depois que você termina o cálculo, aonde que você vai procurar essas informações para você gerar o diagrama unifilar dele? Lembra que lá em segurança e eletricidade, até antes da gente iniciar a segurança e eletricidade, lembra que eu falei, tinha um item lá da NR10 que falava que o projeto elétrico, ou que o diagrama unifilar é a expressão mais simples, né, mais simples e clara e objetiva de um projeto. Por quê? No diagrama unifilar, deixa eu abrir aqui o, o diagrama aqui do AutoCAD, que aí ele fica mais legível para vocês. Daqui, ó. Eu peguei, capturei a tela de vocês aí, né? E eu gerei o arquivo em AutoCAD aqui, né? Lá na NR10 fala que o diagrama unifilar é a expressão mais simples, clara e objetiva de um projeto. Por quê? Eu sei da onde que ele está vindo. Aí, por exemplo, você escreve aqui, aí está vindo, né, lá da rede de distribuição. Deixa eu pegar um projeto completo aqui, deixa eu ver se é o caso esse aqui. Aqui, ó, vou pegar esse diagrama completo aqui, ó. No projeto, num projeto completo, ó, geralmente aí mostra que ó, vem da rede multiplexada, no nosso caso agora é equatorial, né? Daí, o diagrama unifilar, tá vendo que eu consigo saber tudo o que há para se saber sobre essa instalação elétrica? Ó. Fala que tem quatro cabos, né? Esse quatro hashtag quer dizer quatro cabos, tá? Quatro cabos de 25 milímetros quadrado, PVC 70, 0,6 a 1 kV. Tá falando que tem uma proteção geral trifásica aí, ó. Trifásica. Fala que tem três disjuntores monofásicos. Esse três disjuntor monofásico é para você desarmar o DPS, né? Desligar ele e aí poder trocar no caso de uma queima. Fala que tem um BEP, né? Um barramento de potencialização. Tem uma mufla aqui, ó. Essa mufla tem uma medição, né? Isso aqui é de um posto de gasolina, né? E uma loja, aquela loja de conveniência, né? E mostra tudo. Olha só o tanto que ele é completo, ó. A carga da loja é 10.790 watts. O circuito um, ele está ligado na fase A, como ele é trifásico, né? Ó, ele tem um geral de 40 amperes, essa loja aqui tem uma carga total, que é o somatório de cada carga aqui, ó, da iluminação, está vendo? Ó, cada um tem a parcial da potência, né? Inclusive o equilíbrio de fases aqui, ó. O primeiro está na fase A, a iluminação, o outro está na fase B, o outro está na A novamente. Tá tendo uma alternância aqui. Mostra a bitola dos três condutores do neutro da fase do terra. Mostra que tem um disjuntor a seco. Então, ele é completo, é o pacote completo. Por isso que lá fala que um projeto tem que ter pelo menos o diagrama unifilar, porque eu sei de onde que está vindo, para onde que vai, qual que é a carga. Esse aqui seria um diagrama unifilar, né? Nos livros de instalação predial é conhecido como boas práticas, né, eu ia falar programação, boas práticas de instalações elétricas, né? Ou boas práticas de projeto elétrico, né? Você mostra um diagrama unifilar simples, claro, porém, né, conciso ali. Tem toda a informação que você precisa. Tem a carga, a bitola do cabo, tem o disjuntor, a proteção, né? Tem a fase a qual ele está ligado e a descrição, né, dele aí. Então, o objetivo é a gente pegar essa planta baixa aqui, né, lá no o do projeto aí de vocês. Então, ó, vocês não vão precisar
fazer o desenho aqui, ó. Tem muito aluno que captura, né? Coloca a captura aqui e faz esse projeto aqui, lança ele aqui no quadro. Esse exercício, ele seria interessante se a gente tivesse no presencial, né? Que aí no presencial você vai lá em cada quadrinho, né? Nas unidades, pelo menos nas unidades que eu já ministrei aula, já ministrei no Charuri, né? Tem uma parte lá, bem grande ali naquela entrada de trás ali do estacionamento, né, em que você tem as baias, né, as baias onde você vai fazer o treinamento do projeto predial, né, da instalação predial. Provavelmente vocês já utilizaram dele, né, lá em instalação predial. Então, faz mais sentido esse exercício lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a planta baixa aqui e traduzir ela e transformar ela no diagrama unifilar, tá? Para isso, a gente vai usar a NBR 5410. Depois eu explico aqui para vocês, ó. Lá na figura 13, né? Lá ó, página 131 da 5410, tem esse algoritmo aqui. Esse algoritmo se você por exemplo, vai colocar um barramento de equipotencialização, né? É um barramento em que tem o barramento de nêutron e de terra unidos, né? O barramento BEP. Antigamente a gente dividia, né? O barramento de nêutron e de terra. Hoje a gente ainda faz isso, só que a gente dividia lá na medição e dentro, né, lá no quadro de distribuição, a gente divide ele. Mesmo dividindo, tem a ligação que você coloca o BEP junto com, por exemplo, o neutro, ele tem um DPS. O normal é você pôr o DPS apenas no, nas fases. Já com esse algoritmo aqui, além de colocar na fase, você põe no neutro, dependendo do esquema que você está fazendo. Eu vou abrir a NR10 aqui, deixa eu só ver se tem ela disponível para vocês. Eu acredito que esteja em biblioteca. Tem NR10. Ó, link para as principais normas. Deixa eu ver se. Vamos ver se esse. Eu vou fazer diferente aqui, pessoal. Eu vou atualizar isso aqui. Tem as NBRs que elas são fornecidas aqui pelo próprio Senai, tá bom? E tem a 5410. Enquanto eu não coloco esse link aqui para vocês, eu vou eu vou abri-la aqui só para vocês verem aqui. Página. Tem que ver aqui, ó, 131. Ah, é porque é 131 do arquivo, mas é 131 do físico, né? No físico a gente tá na 124. Aqui, ó. Ó o algoritmo aqui. Dá um zoom nele, porque ele é um print, né? Então, ó, quando fala linha elétrica, é a alimentação elétrica do geral, né? De energia, né? Alimentação geral de energia, chega a edificação, ela tem neutro.
né? É desnecessário dizer que tem sim, né? Lembra que o neutro ele vem lá do transformador. Você tem lá no transformador o X1, né? O X0, que é o neutro, ele está em. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não, aqui eu não consigo. Mas aqui eu consigo, que no outro dá. Lá no transformador, ele está melhor. Deixa eu abrir uma NTC aqui que eu sei com certeza que tem um desenho. É a 18. A 18 tem. Aqui, ó. Perfeito. Aqui, ó. Aqui tá E o PDF não deixa eu escrever, mas tem problema não. Vou abrir o My View Board aqui, ele deixa. Enquanto ele abre aqui, ó. Aqui você tem o primário do transformador, né? Aqui é onde vai estar ligado o 13.8. Aqui é o primário do transformador. Aqui entra o 13.8. Na verdade, aqui entra por fase cerca de 7.965 volts, cada uma fase. E no secundário aqui, ó, aqui é, por exemplo, fase A, fase B, fase C do primário. Aí 7.965 vezes raiz de 3 dá 13.800, dá aproximadamente. Aí 13.800 vezes raiz de 3 dá, se não me falha a memória, 23.000 e alguma coisa. Então a tensão trifásica da média tensão, na verdade, ela é 23 mil e poucos volts, né? 23K, até as proteções que o pessoal lá da linha Viva coloca, ela suporta 24 mil, tá? E aqui, então, aqui é o primário. Eles colocam assim também essa simbologia. E aqui é o secundário. Ó. O primário, ele está nessa parte, geralmente, ó, nos diagramas, o primário aqui, ó, ele está em triângulo, né? Chegando, essa daqui, ó, é H1, você vai ver escrito lá no transformador, H2 e H3. Então você tem, né, fase A, fase B e fase C chegando aqui. Aí no secundário, que é esses X aqui, ó, tá vendo? Ó, X1, X2, X3. Aqui é fase A, né? A, B e C. Ele tá em estrela, né? A, B e C do secundário. Então, aqui é o primário e aqui é o secundário, né? Que é o X1, X2, X3. E aqui o X0, ele está curto-circuitado com o final da bobina de cada fase, né? O final da bobina do X1, do X2, do X3, e ele é aterrado, né? No poste aqui, né? Lá na haste de aterramento do transformador, tá? Tanto que esse tipo de rede aqui é chamada de multiplex, porque a fase A, B e C, elas têm um cabo protegido e o neutro, ele é o único cabo nu. Inclusive, ele encosta aqui na carcaça do transformador. Inclusive, ele é aterrado na carcaça aqui do transformador e aterrado lá no poste, né? Lá na haste, geralmente aquela haste circular, aquela de 19 microns que eles chamam, né? Ou então as tipo cantoneira. Mas geralmente é essa daqui, ó. Deixa eu tirar aqui o.
Acho que é 19 microns. Isso daqui, ó. Eles colocam lá no poste. Ela tem, se não me falha a memória, tem umas que tem só 1 metro, outras você pode você encontrar de vários tamanhos, né? Tem de 1 metro, tem de 2,5, 2,5 metros. É, geralmente o pessoal coloca de 1 metro, os projetos mais antigos, 2,5 metros, tá? E aí lá no quadro de distribuição, você vai ter o BEP, né? O barramento de potencialização. Então aqui, ó, ele tá falando, né? Tá falando, a linha elétrica inclui o neutro? Sim, né? Que é o secundário lá. Se não, existe alguns de baixa tensão, mas eu só vi, sinceramente, eu vi nos transformador bem antigo, de rede rural, o secundário de rede rural, que ele é trifásico e ele não tem o neutro e ele está em triângulo, viu? Mas eu, sinceramente, se houver aqui no Brasil, eu desconheço, viu, pessoal? Mas geralmente é de rede rural, né? Ou em que o, esse aqui, ó, o primário dele é monofásico, ele só tem uma bucha, né? Aqui é o para-raio de rede, ó, essa parte aqui. Ele só tem uma bucha no primário, ele é monofásico no primário, que o pessoal chama de ruralzona, né? E ele é trifásico no secundário, sem o neutro, tá? Eu só vi isso em rural, e não foi rural daqui, não, é rural de fora do país, lá dos Estados Unidos. Se tem aqui, eu desconheço, tá, pessoal? Pode ser que exista aqui. Beleza, entendi, professor. Deixa eu apagar esse trem. Por enquanto, a gente não vai precisar dele, não. Aí, vamos. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Então, entendi, professor. É para fazer. Por isso que o senhor vai fornecer o arquivo é, com esse layout aqui, ó. Até para você enxergar melhor. Nesse projeto, ó, ele tem uma cozinha, né? Na verdade, vocês estão vendo essas linhas vermelhas aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um corte, né? Uma seção em que, por exemplo, eu estou fazendo um projeto de personalização. Eu vou falar um que eu já vi. Personalização de uma portaria lá da organização Jaime Câmara. O pessoal estava fazendo uma reforma, né? E daí, uma das reformas que eles estavam fazendo, além de inserir os circuitos, né, os transmissores lá de TV digital, né? Na época que estavam fazendo a implantação, né, da TV digital, eles também deram um up lá na TV Anhanguera, né? E a portaria eles mudaram tudo, colocaram mais tomadas, colocaram lá, né, mais entradas ali, pessoal que fica ali no computador para fazer cadastro de quem entra, quem sai, né, quem é visitante, né? Então eles fizeram uma atualização. Aí geralmente o projeto ele vem só, às vezes até numa folha A4, numa folha à parte aqui, só mostrando o que interessa. Aí nesse caso nosso aqui, o que vai interessar só para a gente começar a treinar a noção aí de projeto elétrico, né, de reconhecer a simbologia que a gente viu anteriormente aí, né? A gente vai começar com esse que só tem a cozinha e o banheiro, né? Que poderia ser muito bem um banheiro de uma recepção aqui, né? Aí no caso aqui é uma cozinha, né? Poderia ser a cozinha aí de algum lugar, de algum escritório, né? Então esse ambiente só tem cozinha, coloque isso na sua cabeça. É só cozinha e um banheiro. Então a carga vai ser pequena.
tá? Mas aí vamos fazer como se estivesse fazendo um projeto real. Então a gente vai traduzir o que que a gente tem de carga aqui. Nós temos tomadas, né? Tomadas aqui da cozinha de 600 volt-ampere. Professor, por que que tá 600 volt-ampere, né? Lembra lá de eletricidade? A segunda parte lá que foi meia caótica lá, né? Que foi difícil. Lembra que a potência aparente é em volt-ampere, tá? Então, esse algoritmo da NBR 5410, ele, é, ele arbitra as cargas em potência aparente, ou seja, a unidade medida volt-ampere, que a gente tem geralmente a gente aplica o fator de potência, né? Mas, como se diz, vamos por partes aqui. Então, existe um motivo para ter de 600 volt-ampere aqui nesse ambiente, não tem nem a área dele, né? O ideal seria que tivesse a área, mas próxima aula a gente vê isso melhor. Então, a gente tem uma tomada de 2.000 watts. Essa de 2.000 watts aqui, pessoal, está na potência ativa. E quando ela é uma potência assim, ó, de 2.000, igual aqui a do chuveiro é óbvia, né? Esse chuveiro aqui, ó, ele é de 5.500, né? Ou seja, é uma potência relativamente bem alta mesmo, né? Tem cliente que tem a carga, essa carga aqui de 5.500, né? Então a gente vai pegar todas essas cargas aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, rascunho, fórum. Então eu vou criar esse rascunho aqui. Então vamos fazer a contagem aqui, né? O programa ele faz isso rapidamente. A gente só seleciona lá no AutoCAD o ambiente, ele já fala, ó, tem tantas tomadas, a carga é tal, faz parte do circuito tal. Então a gente, ó, nós temos o circuito um aqui, ó. Lembra lá da simbologia? Geralmente uma boa prática de projeto. Esse daqui não é muito bom, não. Vocês vão ver que eu vou mostrar uma que geralmente a gente aplica nos projetos, né, da atualidade. Mas esse aqui tá razoável, ó. Está vendo que tem um circuito um aqui, ó. A carga é de 100 volt-ampere. O que mais é iluminação e é circuito um? A gente tem aqui, ó, a iluminação do banheiro, 100 volt-ampere. Então a gente coloca aqui, ó, circuito um, né? Circuito um é o quê? Iluminação. Nós temos o quê? Ó, duas cargas, ou seja, duas potências aqui, ó, alocada de 100 volt-ampere. Isso não quer dizer que a luminária, a lâmpada que está aqui, ela tem toda essa potência, viu? Isso é uma estimativa que a gente faz, né? Que geralmente ela é feita porque o projeto elétrico nem sempre você vai conhecer o cliente. Como assim, professor? Uai, eu vou pegar um projeto e eu não sei nem quem que é o cliente, uai, se eu não sei quem que é o cliente, então ele não existe, né? Tá meio ambíguo isso que o senhor está dizendo. De fato, você está certo. Deixa eu melhorar então, né, a explicação. Por que que eu disse que é um projeto né, de uma pessoa aí que às vezes nem existe ainda? É porque você vai fazer um projeto de uma construtora. O que que essa construtora vai fazer? Ela vai vender esse prédio aí, né? Ou esse condomínio vertical. Então, na fase ali de projeto de construção, ela não está nem vendendo ainda, ela está pensando em vender. Ela tem um capital próprio, né? Ou investidores e daí ela vai construir, ou seja, de fato, você não conhece esse cliente. É uma casa,
em que eu não sei se é uma família, não sei se é uma pessoa sozinha, não sei se é uma mãe solteira, não sei, simplesmente eu não sei. E muito menos se eu não sei quem que é a pessoa, eu também não sei o quê. Eu não sei o que equipamentos que ele tem, já que eu não sei essa pessoa, né? Por isso que o pessoal que elaborou, né, a NBR 5410, melhor dizendo, a norma internacional que o Brasil comprou, traduziu para o português e nomeou ela 5410, tá? Então tem uma norma internacional. Então esse pessoal do I3E fez um algoritmo para mesmo que se eu não, mesmo que eu não saiba, e isso realmente acontece, quem que é o cliente, qual que é o perfil dele, ele é alto padrão, ele é baixa renda, né? Mesmo eu não sabendo, eu vou entregar um projeto com cargas, carga para iluminação, carga para tomada de uso geral, carga para tomada de uso específico, entendeu? Então, essa é a dica aqui, ó. Então, a gente tem iluminação, duas de 100 volt-ampere, né? Vai dar o quê? 200 volt-ampere de iluminação. Vamos ver o próximo circuito aqui. A gente está vendo que tem um índice 2 aqui, ó, para essa tomada, ó. Ó, uma, duas, três. Já tem três de 600 na cozinha, né? E no banheiro já tem o quê? Circuito 3, né? Tem essa tomada aqui. Ó a falha. Ó a fa- Deixa eu até ver se realmente meus olhos não estão me. Não, não é possível. Eu devo ter errado o desenho. É verdade. Vou até dar um zoom aqui, pessoal. Onde que é o zoom mesmo? Ah, tá aqui. Bem na minha cara. Não, vou ter que dar um zoom. Ó, pra vocês verem o tanto que como é uma imagem bitmap, tá vendo, ó? A qualidade dela é baixa. E pior que é 3 mesmo, ó. Mas aqui é 5, né? Aqui no... Ah, aqui é 3 e aqui é 5, ó. Então a falha foi minha. Desculpa aí, pessoal. Vou corrigir. Então isso aqui é circuito 5, viu? É isso mesmo. Aqui é circuito 2, né? Circuito 2, circuito 3 e circuito 5. Ah, aqui, ó. Não foi falha no desenho mesmo, ó. Tá vendo? Deixei lá no modelo aqui. Não, agora sim, ó. Deixa eu salvar aqui. Ah, assustei, viu? Então tá correto. É verdade mesmo. Circuito 3. Então o 2 é só as tomadas da cozinha apenas, né? Então 3, né? Circuito 2, vamos pôr aqui, ó. Salvando aqui. Circuito 2, pela carga dela, são tomadas de uso geral, viu? Vocês vão entender o porquê que eu tô vendo aqui, ó. Deixa eu só dar a dica. Se vocês veem vários pontos de força, né? Mais que um com o mesmo número é uma tomada de uso geral. Se você vê apenas um ponto com um número só, ou seja, circuito 5, igual está aqui, ó, circuito 4, isso é uma tomada de uso específico, né? Pela altura aqui na legenda aqui, ele fica na altura de um interruptor, né? Já que é uma cozinha, poderia até ter uma pia aqui, né? Eu tô achando que isso aqui é de um forno elétrico. Tô chutando. Já que é só esse desenho que tem aí na página, né, na plataforma de vocês, né, e não tem mais nada, né?
Então, pela minha experiência, isso aqui deve ser de, já que é a cozinha, de um forno elétrico com a potência alta. Aí é uma tomada de uso específico. Então, tomadas de uso geral, geralmente são várias tomadas e um circuito só, ou seja, um disjuntor apenas. Então, ó, 3 de 600 volt-ampere. 6 vezes 3, 18, né? Então dá 1.800 volt-ampere. Circuito 2, ó, já estamos. É assim que a gente faz, para a gente pegar uma, chamar as build do elétrico. Você vê alguma. No caso, a gente veria ao vivo, né? Visitando a cozinha aqui e visitando o banheiro, né? Como é AD, né? Não tem nenhuma simulação 3D aqui. É como se a gente estivesse lá no ambiente, na cozinha aqui, nesse banheiro, levantando as cargas. Aí, quando você levanta as cargas, né, de algo que está construído e gera um projeto, é chamado de as-built, né? Como construído, já que é elétrico, né? É o as-built do elétrico, tá? Vamos ver, circuito 3, ó, tem apenas um. Então, circuito 3 é uma tomada, ó. Professor, isso acabou de. Esse aí é uso específico, né? Só acabou de falar que ela é uma é um disjuntor apenas, né? Um circuito, né? E tem só uma tomada. Então ela é de uso específico. De fato, você está certo, né? Você apenas você deduziu o que eu disse. Lembra que esse projeto aqui, ó, tá vendo? Ele tem mais coisa, mas o que a gente está vendo aqui, a gente está fazendo a reforma, é só da cozinha e do banheiro, tá? Então, provavelmente o circuito 3 ele tem mais tomadas, viu? Então, é uma tomada de uso geral, nesse caso, ó, uma apenas de 600 volt-ampere. Pelo algoritmo, arrisco a dizer que a área desse banheiro é menor que 6 metros quadrados. Próxima aula vocês vão entender o porquê que eu disse isso. Então, 600 volt-ampere. E temos o circuito 4. Cadê o circuito 4? Ó, agora esse sim, ó, circuito 4. A evidência é que ele tá só, né? Mas aí, por estar só, a gente tem aqui só no banheiro, né? Mas aí, olha a potência dele, 2.000. Essa potência aí é uma tomada de uso específico, certeza. É um two-way, né? Então, sempre o uso específico vai ser só um, viu? Só um ponto de força ou uma tomada, né? De 2.000. E, e eu acredito que seja um forno elétrico, e geralmente, ó, pega a dica. Quando é um equipamento que é um chuveiro, o objetivo é aquecer, né? Uma churrasqueira, qualquer coisa, o objetivo é aquecer e é elétrico, a potência em volt-ampere vai ser igual à potência em watts. Mas por quê, professor? Porque geralmente o problema de um circuito não é o aquecimento, não é o efeito Joule, só que esse circuito ele foi projetado para aquecer. Ou é uma churrasqueira, ou é um forno elétrico, vai ligar uma frita light ali, né? Mas geralmente frita light a potência é até baixa, né? Mas um forno elétrico, esses grandão aí da Electrolux aí, né? É, geralmente eles têm uma potência alta, né? Então, a dica é, o fator de potência é igual a 1. Quando o fator de potência é igual a 1, lembra lá que é potência igual a tensão multiplicado pela corrente vezes o fator de potência, né? Quando o fator de potência é igual a 1, vocês concordam que o valor vai ser o mesmo para potência em watts e potência em volt-ampere, tá? Então, 2.000 volt-ampere. Falta mais um? Falta. Agora o circuito. Circuito 5 é uma tomada de uso específico, né? Um de 5.500 watts.
Mesma história. É chuveiro, é aquecimento, né? Aquecedor de passagem é o nome chique do chuveiro, né? Passagem porque a água entra na câmara, né, que já está inundada, aquece e ela é expulsa, né, na parte ali da ducha ali do chuveiro. Então, 5.500. Agora, a gente precisa da carga total para a gente deduzir o diagrama unifilar, tá? Então aqui, ó, aí você pega, ó, pega sua calculadora ou científica, a que você tiver à mão aí, ou do computador, né? Se você tiver aí no computador, né? Então vamos lá, vamos somar as cargas, ó, 200 de iluminação mais, lembra lá, boas práticas de projeto, né? Mais 1.800 mais 600 mais 2.000, né? Mais 5.500. É, acabou. Então temos uma carga total de 10.100 volt-ampere, né? Fazendo um esboço aqui, a gente teria o quê? Uma medição, né? Essa medição, ela tem um disjuntor a seco geral, não sabemos ainda se ele vai ser mono, bi ou trifásico. Um medidor horário de energia aqui, né, em quilowatt-hora, quilowatt-hora aqui. Um quadro de distribuição que tem um disjuntor a seco geral igual, né, a redundância de proteção, né? E temos o que? Circuito um disjuntor aqui. Circuito 2 outro disjuntor. Opa, tô colocando. Provavelmente ele vai ser monofásico, viu? Eu não quero ficar antecipando, não. Aí. Circuito 3 circuito 4 e circuito disjuntor a seco, né? Circuito 5. Então, o quadro de distribuição terminal, QDT, né? Ele tem que ter um disjuntor igual aqui, né? Igual da medição. Ó, pessoal, já falta um minuto aqui para finalizar. Deixa eu salvar aqui. A gente já sabe que a carga total, ó, o objetivo é a gente fazer uma boa prática de projeto, né? Ó, esse aqui, ó, ele não tá pronto não, viu? Isso aqui, eu comecei a desenhar ele aqui, né? Eu estava em outra aula aí com os alunos, mas esse aqui não é o definitivo, não, tá? Então, o objetivo, ó, é a gente replicar e deduzir, né, o quadro de distribuição, o diagrama, né, do quadro dele. Ó. Então, a gente já tem o quê? Já tem 5 circuitos, né, um geral, não sabemos ainda se ele vai ser trifásico, monofásico. Para tanto, nós vamos ter que ir lá na tabela, na NT 001, né, ou 3 zeros e 1, lá da Equatorial Distribuição, tá? Então, a gente já sabe que a carga total é de 10.100 volt-ampere, com a carga de cada um aqui, ó, circuito de iluminação, circuito, né, tomadas de uso geral, específico aqui, ó, geral também, né, lá do banheiro, o específico da cozinha, o específico do banheiro, né, que é o chuveiro, a gente vai fazer o dimensionamento. Sal, como a aula já finalizou aqui, porque eu já tenho outra turma aí que eu vou entrar agora, vamos parar bem aqui. Aí na próxima aula a gente já começa direto aqui desse rascunho, né, do fórum de discussão, mas eu já vou fornecer para você, né, vou pedir para a Nádila, agora lembrei, a Nádila, pedir para a Nádila já colocar esse resumo aqui, ó, eu vou gerar o PDF para vocês, os exemplos aqui, ó, lá da
figura 13 lá da página 131 da 5410, ó, pra vocês entenderem cada uma aqui, ó, tá bom? Aí, em vez de vocês desenharem aqui, fazer seria o ideal seria a gente fazer no presencial, né? Então, vou deixar o professor presencial para fazer isso. Vocês, em vez de fazer essa ligação aqui, que aí fica até difícil de corrigir e fica difícil de vocês fazerem. Eu acredito que vocês vão aprender mais transformando, né, o projeto elétrico em diagrama unifilar, né, com a medição, gente consultando lá a norma da Equatorial. Eu vou dar só uma modificada nele aqui, né? Para fornecer para vocês. Então, tem esse material extra para vocês usarem ele como modelo, né, para entender. E deixa eu ver. Só esse material extra aí por enquanto. Ah, NBR, tá? Que eu vi ali que aquela NBR ali de um site aí é melhor eu pegar a NBR, tem até em outra disciplina, tem, e deixar aqui disponível para vocês. Tranquilo? Então é isso. Tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tá aberto o microfone aí. Salvar aqui. Não? Então eu vou parar aqui a compartilhamento e a gravação, tá? E vai estar disponível para vocês, né? Já até amanhã vai estar disponível a aula de hoje. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, sejam bem-vindos aí, né, ao C de Projeto Elétrico Predial e vamos para cima aí. Já deu certo. Fiquem com Deus, tá?